Quais são as contraindicações para uso do Broncovaxon? Eu sou o Daniel Dávila, sou médico otorrinolaringologista, atuo presencialmente e por teleconsulta. Acesse os contatos aqui abaixo para mais detalhes. Broncovaxon, para quem não conhece, é um lisado bacteriano com várias cepas e bactérias mais comuns relacionadas às infecções respiratórias. Então ele tem um potente efeito imunomodulador para conseguir evitar ou prevenir essas infecções respiratórias recorrentes, em especial quando infecções bacterianas. Embora, em alguns casos, tem alguns trabalhos que mostram que pode ter um efeito imunoprotetor para diminuir a intensidade das infecções virais também. Mas o principal objetivo dessa medicação é melhorar as infecções bacterianas respiratórias, seja de via aérea superior, seja de via aérea inferior. Quando eu devo me preocupar para não usar essa medicação? Isso é importante. Primeiro, se você tem alguma hipersensibilidade a algum dos componentes dessa medicação. E às vezes você só percebe quando usa. Olha, tu já usou uma vez, não se deu bem, teve uma reação grave, ficou com placas vermelhas, sensação de inchaço no rosto, nos olhos, sensação de falta de ar. Então, isso é considerado uma reação grave, deve ser suspenso de imediato e preste atenção no rótulo, quais são os componentes daquela medicação que ele teve reação e se o Broncovaxon tiver algum item que esteja dentro dessa relação, está totalmente contraindicado o uso dessa medicação. Uma outra contraindicação formal do uso dessa medicação, do Broncovaxon, é uma imunossupressão severa. Isso vale principalmente naqueles pacientes que estão em tratamento de leucemias, por exemplo, linfoma, que passam alguns meses ali com o sistema imunológico bem abalado, bem imunossuprimido. Eles não podem usar esse tipo de medicação. Ou então o paciente que acabou de ter o diagnóstico de HIV, de infecção por HIV, tem a SIDA, o AIDS, que é a doença que tem essa imunossupressão sistêmica relevante. Então, nos primeiros meses até conseguir realizar o tratamento, essa medicação é contraindicada para esse perfil de paciente, enquanto suas células de defesa ainda estiverem muito baixas, certo? Então aí não é recomendado o uso do Broncovaxon. Tem alguns casos que tem uma contraindicação relativa. Por exemplo, se o paciente tem algum tipo de imunodeficiência, tem pacientes com uma imunodeficiência específica de IgA. A depender do nível dessa imunodeficiência, pode ser que esse paciente se beneficie com o uso do Broncovaxon e pode ser que não. Se ele tiver com realmente um quadro mais de moderado acentuado, não compensa o risco de usar essa medicação que é o Broncovaxon. Outra situação, pacientes gestantes ou pacientes que estão amamentando, não é seguro usar essa medicação. Em alguns casos em especial, teve uma sequência muito ruim de infecção respiratória, uma sequência de várias infecções bacterianas, tipo sinusite de repetição. Por mais que não tenha estudos em gestantes ou mulheres que estão amamentando, tem casos que você pode ponderar esse uso off-label, olha, não tem evidência ainda, mas eu vou precisar usar essa medicação porque você já teve 4 episódios de sinusite nos últimos 2 meses. Aí faz algum sentido você correr esse risco. Lembrando que em bula, essa medicação, o Broncovaxon, não é recomendado para usar em crianças menores de 6 meses. Então, todo uso em crianças menores de 6 meses é um uso off-label, é um uso que não está previsto na bula, é um uso que não tem estudos suficientes para indicar esse tipo de medicação. E uma outra situação que a gente deve evitar o uso do Broncovaxon é na vigência de infecções agudas mais graves, mais intensas. Então, nesses quadros mais intensos, é melhor que você trate aquela infecção para que as coisas se acalmem, que tenha uma maior estabilidade no seu sistema imunológico, para assim, só assim, iniciar o uso do Broncovaxon. Então, é uma contraindicação, mas para aquele momento das infecções agudas mais graves, mais acentuadas. Uma vez passou aquele período mais crítico, aí sim faz sentido você iniciar o uso dessa medicação. E se no momento, se você estiver usando essa medicação, o Broncovaxon, e iniciar um quadro de infecção urinária mais grave, ou um quadro ou até mesmo uma sinusite daquelas com quadros mais intensos, aí vale a pena conversar com o seu médico para avaliar a suspensão dessa medicação na vigência daquele quadro mais
mais acentuado. Gostou desse conteúdo? Você pode também assistir esse outro vídeo, que vai também lhe ajudar e esclarecer várias outras dúvidas.